Olá pessoal, nesse vídeo vou fazer uma análise completa da CEMIG, mais projeções de dividendos para os próximos anos. CEMIG é uma das grandes empresas de energia da Bolsa, uma das queridinhas aí do Barsi, do Fábio Baroni, entre outros investidores aí importantes. Então fique comigo no vídeo pessoal. Porém antes, peça a sua inscrição no canal, fale sobre o mercado de investimentos e faça aportes mensais usando dinheiro real. Então bora pro vídeo pessoal, pausa a vinheta. Começando aqui, pessoal, falando sobre a estrutura acionária da empresa, né? E ao meu ver aqui o principal problema da empresa, né? Talvez o único problema aí de fato, né? A empresa é uma empresa estatal, né? O governo de Minas aqui é controlador da empresa, né? BNDES aqui tem mais 11%, FIA Dinâmica tem mais 27% e outros aqui seria mais 10% aqui. E a CEMIG, pessoal, é a única empresa aí que falta ser privatizada, tá? A Eletrobras a gente viu aí algumas semanas atrás que foi privatizada, né? Só falta a CEMIG. E nesse ramo de energia, pessoal, a gente não vê mais empresas estatais, praticamente todas as empresas que eram estatais se privatizaram, pessoal. Então, falta só a CEMIG, tá? E que estão falando aí que pode ser que seja privatizada nos próximos anos, né? Vai depender muito do governo que vai ganhar aí a eleição, né? Lá em Minas. Então, sendo privatizada, pessoal, a CEMIG aí, pra mim, entra na minha lista aí das preferidas de energia, tá? Já que a empresa é uma das gigantes aí do Brasil nesse setor, né? Atua aí tanto em distribuição, geração, transmissão, comercialização, né? Atua em todos os setores aí de energia, tá? Então, vamos aguardar aí a empresa ser privatizada aí, que a empresa se torne um monstro aí de fato, tá? Aqui a gente vê algumas informações da empresa, terceira ação mais líquida do setor, listada em Nova York, São Paulo e Madrid. Mais de 190 mil acionistas em 40 países, tá pessoal? Então, o mundo todo investe na empresa, né? Empresa gigante, né? Bem conhecida aí mundo afora, tá? E aqui o volume médio negociado em 2021, 133 milhões aqui de volume diário aí, né? Por dia na B3 e mais 16 milhões aqui na NYSE, que é dos Estados Unidos, né? Sólida política de dividendos, tem um payout aqui de 50%, que geralmente ela paga. Possui uma garantia de dividendos mínimos de 50 centavos por ação preferencial também, então a empresa é uma boa pagadora de dividendos, vou mostrar mais a fundo aí, mais à frente. Aqui falando um pouco sobre o organograma do grupo CEMIG, a gente vê que a CEMIG aqui é dona aqui da CEMIG Distribuição, CEMIG Geração e Transmissão, que por sua vez aqui é dona da Aliança, Norte Energia, Santo Antônio Energia e outras aqui. Também é dona da Gasmig, que vende gás natural, também vou falar um pouco mais sobre essa empresa. Ela tem 22% de participação na Taesa, né? Taesa aí, talvez a melhor empresa de energia da Bolsa, né? Talvez a mais lucrativa, né? Também é dona da CEMIG sim e outras aqui, então a empresa é gigante, né? Atua aqui em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, então praticamente todos os estados aí ela tem algum ativo. Aqui a CEMIG destaca que é a maior empresa integrada do setor elétrico, é uma das mais tradicionais empresas do setor com 70 anos de história. É a quarta maior aqui em valor de mercado, né, com 27 bilhões. É líder de mercado em vendas no Mercado Livre, com 15%. Ou seja, comercialização de energia, né, pessoal? É compra e venda de energia. E o EBITDA da empresa aqui em 2021 foi de 8 bilhões, né, sendo que seria o quarto aqui, o maior, né, do Brasil. Falando um pouco da CEMIG em números, ela que tem um portfólio aqui integrado, possibilitando capturar sinergias e reduzir riscos. Em geração, ela possui aqui quase 6 gigawatts de potência. Possui 70 usinas, sendo que 63 aqui são geradores hidrelétricas, 6 eólicas e uma solar. Então é uma empresa bem concentrada ainda em hidrelétrica, tá pessoal? Uma coisa que deve mudar aí nos próximos anos, né? Já que hidrelétrica aí, por conta de crise hídrica e tudo mais, né, faz com que o lucro da empresa vá lá pro ralo, né? Transmissão também ela tem aqui 8 mil km de linhas de transmissão, totalizando tudo, né? E isso tirando aqui a Taesa, tá pessoal, que tem aí mais uns 14 mil km aí de transmissão, né? E ela tem 20% de participação na Taesa. E distribuição, que ela tem 560 mil quilômetros de linha aqui, fazendo da CEMIG a maior concessão de distribuição do país em número de clientes, energia distribuída e quilômetros de linhas. Então a empresa é gigantesca em distribuição, tá a melhor do Brasil aí. E Mercado Livre, como eu mencionei, 15% do mercado que ela tem aí em toda a comercialização, né, no Brasil. Uma market share gigante aqui em Mercado Livre, né? Falando um pouco do mapa de atuação da empresa, né? Ela tem presença em 26 estados, a gente vê aqui que praticamente todos os estados, né? Tirando aqui Roraima, que ela não tem participação, o restante ela tem sempre um ativo aqui. E Minas Gerais, claro, né? Que ela tem foco total aqui praticamente em Minas, né? A gente vê que a CEMIG GT tem o quarto maior grupo transmissor, o sexto maior grupo gerador. A CEMIG D, pessoal, que tem a maior concessão de distribuição, né? Como eu mencionei, 9 milhões de clientes, 47 mil gigawatts de energia distribuída em 2021, 560 mil quilômetros de linhas. Falando da CEMIG Distribuição, que é a principal fonte de lucro da empresa, aí, né, a CEMIG D, ela atende 20 milhões de clientes aqui, população atendida 10% do Brasil, 9 milhões de clientes em 774 cidades. Possui a concessão aqui até 2045 com a sua distribuidora, né?
Então ela tem até 2045 aí para distribuir energia para Minas Gerais, mais 22, 23 anos aí, então tranquilo. E a empresa pretende fazer um investimento aqui até 2025 em distribuição de 12,5 bilhões, tá, pessoal? Então a empresa é o principal foco da empresa, né? Já que distribuição também é o segmento aí dentre os três de energia, geração, transmissão e distribuição, é o segmento que demanda mais investimento, né? Então é normal ela fazer mais investimento nesse segmento. Aqui as estratégias da empresa em distribuição, superação do EBITDA regulatório, liderança na satisfação do cliente, robusto programa de investimentos e digitalização. A gente vê um pouco da receita líquida aqui de 2020 para 2021, aumentou aqui bastante, de 16 bilhões para 22 bilhões. Lucro líquido também aumentou de 1,2 bilhões aqui para 1,7 bilhões. EBITDA também aumentou. O DEC 2021 aqui também, que é um indicador de qualidade da empresa também, de 3, 4 anos para cá aqui só diminuindo, né? Então a empresa melhorando aqui seus indicadores de qualidade em distribuição. Acho que a gente vê um pouco do combate à inadimplência da empresa. A gente vê aqui índice de contas arrecadadas nesse primeiro trimestre aqui de 2022 teve 99% aqui, muito melhor que os outros anos, né? Então a inadimplência da empresa está bem aí tranquila. Perdas estimadas, a gente sabe também que empresas de distribuição tem perdas aí, né? Seja no âmbito comercial, técnico, né? Você tem perca de energia, né? E a gente vê que a empresa também diminuindo bastante aqui as suas percas, né? De 2019 para cá, ponto positivo também. Aqui destacando um pouco da Gasmig, que é uma subsidiária aí da CEMIG, né, que fornece um volume médio diário de 2,9 milhões aqui de metros cúbicos de gás natural, sendo que ela tem como principal segmento de atuação aqui o segmento industrial, depois o térmico, né, então é uma empresa também grande aí nesse segmento, né, a gente vê que a empresa até 2021 aqui houve só crescimento, né, no seu volume de vendido aí de gás. E a Gasmig tem como foco aqui expandir a presença da Gasmig em Minas Gerais, com ampliação da rede. A gente vê também o EBITDA da empresa aqui aumentando de primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2022. Lucro líquido também aumentando, 20% aqui de aumento, né? Então bastante coisa. Então a Gasmig também crescendo aí, uma parte importante da empresa. Aqui destacando um pouco sobre o programa de investimentos da CEMIG, ela destaca aqui que planeja investir 23 bilhões aqui nos próximos 5 anos para reforçar e expandir os negócios atuais e explorar novas oportunidades. A empresa cita aqui que deve atuar em 3 frentes, né? Reconstruir e avançar no core, expandir nos negócios core, desenvolver negócios para o futuro, sendo que a principal frente aqui será reconstruir e avançar no core, com 14,5 bilhões, sendo que ela tem foco total praticamente aqui na CEMIG-D, na distribuição, que deve investir aqui 12,5 bilhões. Aí na CEMIG-GT aqui, que é geração e transmissão, ela deve investir 1,1 bilhão aqui, porém com reforços e melhorias. Geração também a mesma coisa aqui, 0,2 bilhões, bem pouco. E também deve investir aqui em tecnologia, 0,7 bilhões. E aí, expandir nos negócios core, ela pretende investir aqui 6,5 bilhões, sendo que o planejamento principal aqui seria crescer em geração e transmissão através de novos projetos e ou MA, né, fusão e aquisição, com 5,5 bilhões. Gasmig aqui também, que ela pretende expandir a presença da Gasmig em Minas Gerais, com ampliação da sua rede, mais 1 bilhão aqui investido. E 1,5 bilhões aqui em desenvolver negócios para o futuro com geração distribuída, que ela pretende liderar aqui a transição energética e defender-se da perda de mercado na distribuição, com mais 1 bilhão. E mais uma inovação aqui com 0,5 bilhões que ela pretende investir. Então a empresa aí com um planejamento bem pesado aí em investimentos, tá pessoal? 23 bilhões aí, muita coisa, né? Então a empresa deve crescer bastante nos próximos anos. E aqui ela já destaca um pouco aqui da execução do seu programa de investimento. Ela já investiu aqui 500 milhões no primeiro trimestre de 2022, sendo que ela investiu aqui 423 milhões em distribuição, 14 milhões aqui em geração, 51 milhões em transmissão e Gasmig aqui mais 11 milhões. E ela planeja investir aqui em 2022 o total aqui de 4 bilhões, né? Então a empresa investindo pesado aí realmente, tá? Aqui vemos um pouco do perfil da sua dívida, pessoal. A gente vê que é bem tranquila, tá? Ela tem caixa aqui 2,5 bilhões. E 2022 e 2023 ela consegue pagar tranquilamente com caixa. E aí vai sobrar um pouquinho aqui para 2024 ela poder pagar sua dívida, que aqui é bem pesada, tá, pessoal? Então a dívida principal da empresa é 2024. E 2026 aqui ela tem mais 1,6 bilhões aqui, então bem tranquilo, né? O principal foco da empresa aqui vai ser 2024, que a gente vai precisar se atentar. Muito provavelmente a empresa deve distribuir bem poucos dividendos, né? Em 2024 principalmente, já que tem uma dívida bem pesada aqui nesse ano. E aqui a gente vê um pouco da alavancagem da empresa, a dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que em 2018 era de 3,24. Ela pagou praticamente todas as suas dívidas aqui, ela está somente com 1,05 aqui de dívida líquida sobre EBITDA, pessoal. Ou seja, em um ano aí ela consegue pagar com a sua geração de caixa toda a sua dívida, tá? Então, ela está bem tranquila com essa dívida, né? Só esse ano aqui de 2024 você tem que ficar atento. Aqui a gente vê um pouco dos ratings da empresa para pegar dívida, né? A gente vê Fitch Ratings, Standard Poor's, Moody's. Em 2022 aqui ela está com o seu maior rating aqui da história, né? A gente vê que em 2019 aqui tinha um rating bem ruim, 2018 também, 2022 já melhorou bastante.
Então a empresa está num rating interessante aí, pessoal, para os próximos anos, né? Já que ela deve investir bastante, então ela deve pegar bastante dívida. E com essa classificação aqui de rating, ela consegue pegar dívidas mais baratas, né? Ela até tem benefícios aí pegando dívidas. Mas claro, temos que ficar de olho aí, já que Selic, inflação está bem alta, né? Então é um ano aqui que, se ela pegar dívidas aí, ela vai sofrer um pouquinho, né? E aqui destacando um pouco da sólida política de dividendos, ela pagou aqui em média 7,5% de dividendos nos últimos 6 anos, pessoal, bastante coisa. Os maiores aí do setor. Payout de 50% previsto aqui no estatuto da empresa, garantia de dividendos mínimos de 50 centavos. E vemos aqui os últimos 5, 6 anos da empresa aqui. 2016 pagou 13%, 2017 3%, 2018 aqui 9%, 5% em 2019, 2020 2,4% aqui e 2021 já chegou aqui quase 11%. E em 2020 ela destaca aqui que o dividendo foi bem pequeno, pessoal, porque foi declarado apenas 25% de dividendos sobre o lucro como forma de se proteger das incertezas trazidas pela pandemia. Então, aqui foi um resultado aqui anormal, tá? Normalmente ela paga aí na faixa de 5, 6, 10, né? Depende do ano aí. Sendo que a empresa também gosta de fazer bastante bonificação aí, pessoal, ao longo do tempo. Ela fez uma bonificação em 2021 de 30%, tá? Ou seja, de cada 10 ações aí você ganharia mais 3, tá? Então, uma bonificação bem interessante aqui, muito, muito bacana. E falando dos números da empresa aqui, dividendo atual da empresa aqui de 14%, tá no valor atual aqui de R$10. E se olharmos o valor da cotação da empresa aqui em 2002, pessoal, que chegou a valer aqui 40, 50 centavos, né? Ela teve um crescimento aqui absurdo, tá? Até R$12 mais ou menos, durante os últimos 20 anos. Então a empresa aí valorizou cerca de 20 e poucas vezes aí esse valor de cotação, então é um absurdo realmente. Sendo que nesse período aqui todo a empresa pagou muitos dividendos, né? Então uma empresa bem interessante aí para dividendos, né? Para valorização também, né? Já que empresa crescendo demais aí nos últimos anos, né? Mas claro, é uma empresa estatal, né? Ela sofre bastante aí com o governo, né? E tudo mais, né? Então tem que ficar bastante de olho nisso, tá, pessoal? E destacando um pouco aqui da geração de caixa robusta da empresa, pessoal, a gente vê que em EBITDA aqui, a empresa tinha 2,6 bilhões aqui de geração de EBITDA aqui em 2016. E aí, desde então, nos últimos 12 meses aqui, em 2022, a empresa já tem EBITDA aqui de 8,3 bilhões. Lucro líquido da empresa também, em 2016, praticamente nada aqui, muito por conta de alguns problemas estatais que ela teve aí. E desde então, saltou aqui de 335 milhões para quase 4 bilhões aqui de lucro. E aqui ela destaca também o EBITDA por empresa, né? CEMIG GT, ID e outras aqui. Em 2021, o GT aqui teve 3,5 bilhões. A CEMIG D aqui teve 3 bilhões e as outras aqui 1,5 bilhão. Então a empresa aí bem equilibrada, né? No seu portfólio aí de ativos. E aqui destacando um pouco dos indicadores da empresa, ela tem um PL bem baixo, né? 4,79, PL bem interessante aí para o setor. Empresa, na minha opinião, bem barata aí, seu valor de cotação. O PVP também 1,11 aqui, está dentro da média, então a empresa está barata de fato. Dívida líquida sobre EBITDA eu já mencionei, né? Margem líquida da empresa não é tão boa, né? 14%, muito por conta do que a empresa atua bastante aí com distribuição, né? E distribuição a gente sabe que é o segmento que dá a menor margem líquida para as empresas, né? ROI da empresa bem bacana aqui, 24%. Empresa que nos últimos 5 anos aqui houve um crescimento dos seus lucros aqui de 70% ano a ano, tá, pessoal? Então a empresa crescendo demais do seu lucro, né? Porém, se olharmos o payout aqui e o lucro da empresa, pessoal, a gente vê que 2013 a 2015 aqui a empresa teve um lucro bacana. E aí, como eu mencionei, né, em 2016 o lucro foi lá para baixo, né? Alguns problemas aqui estatais, né? E aí desde então voltou aqui aos patamares de lucro que ela tinha aqui em 2013, 2014, né? Então a empresa aí vem de lucros absurdos em 2021 e 2022, muito provavelmente aqui a empresa deve bater seu lucro aí, recorde, provavelmente, tá? Nos últimos anos aí, fazer o seu maior lucro. Então é uma empresa bem interessante, tá, pessoal, pro longo prazo. E destacando aqui o dividend yield histórico da empresa, pessoal, ela tem uma média aqui de 11%, tá, de dividendo nos últimos 10 anos aí, bem interessante. A gente vê que em 2012 e 2014 a empresa distribuiu 25% aqui de dividendo, 2013 14%, 2015 10%, 2016 9%. De 2017 a 2020 aqui pagou dividendos pequenos, né, na faixa de 4, 5% aqui, e aí 2021 já está retomando aqui patamares interessantes, 9% e atualmente 14%, então empresa boa pagadora de dividendos, tá, pessoal? Bem interessante aí, a empresa paga bastante o dividendo e faz bonificação também, né, como eu mencionei. E destacando aqui as projeções de dividendos do GF+, pessoal, eles projetam aqui para a CEMIG 8,3%, né, um dividendo interessante aqui para a empresa, mais de segurança aqui de 39%. Você consegue comprar a empresa aqui até R$15, que você consegue receber esse dividendo aqui tranquilamente. Porém, os analistas do Status Invest, pessoal, projetam aqui dividendos menores, né, 5% para 2022, 2023 5% e 2024 6%, tá?
Vamos ver se a empresa de fato vai ser privatizada, tá, pessoal, no futuro aí. Se for privatizada, muito provavelmente a empresa entra na minha carteira aí, já que a empresa é bem interessante ainda, porém, como sendo estatal, eu não gosto muito, tá? Pelo menos nesse setor de energia, já que praticamente não existem mais estatais nesse setor, tá? A última que foi aí foi a Eletrobras. E agora só falta a CEMIG, né, ser privatizada aí. E foi sobre a CEMIG, pessoal, empresa bem interessante aí, por longo prazo, paga muito dividendo, também valoriza, né? O único problema é que é estatal, né? Então vamos aguardar aí se a empresa for privatizada de fato, a empresa vira um monstro, uma das melhores aí da bolsa, com certeza. E foi isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, abraço, tchau, tchau.